Então, boa noite. Nós iniciamos mais uma oficina pedagógica do projeto Educação e Tecnologias no Contexto dos Povos do Campo, das Águas e das Florestas, e também do projeto de extensão Brinquedoteca Escolar no Contexto Indígena. Nós, então, damos início a essa oficina. E também eu já informo sobre Brinquedoteca que nós temos marcada a próxima oficina para o dia 24, também no período da noite, com uma convidada bem especial, que é lá da região de União da Vitória, uma professora da rede estadual que vai trabalhar com crônicas e contos, como montar crônicas e contos. Então, nós iniciamos. Eu peço que durante a exposição da professora Solange e da Marilyn, vocês deixem seus nomes para a gente registrar a presença, tanto para a aula do professor João Carlos como para o projeto de extensão, para quem está participando aqui. Professora Solange, fique à vontade, é contigo. Obrigada, professor Rodrigo. É um prazer estar com vocês. Eu trouxe essa discussão porque todos os cursos que estão destinados à licenciatura, à formação de professores, seja da pedagogia do campo, seja da pedagogia indígena, todos nós temos que ter nos nossos cursos o funcionamento da brinquedoteca. Tá? Por quê? Porque a grade, a matriz curricular do curso de pedagogia, um dos eixos deve ser a questão do ato do brincar. Então, se vocês observaram, nós temos uma disciplina na pedagogia indígena chamada Jogos e Práticas. Então, nós temos essa questão do brincar inserido dentro do nosso curso da pedagogia, seja a pedagogia ou pedagogia indígena, ou a própria questão da educação do campo. Então, trazer à tona a questão do ato do brincar. Primeiro, o ato do brincar é um direito da criança. Então, nós temos o artigo 31, que lhe ressalta a importância e garante o direito da criança ao ato do brincar. Pensando nisso, algumas instituições, elas criaram, então, esse espaço dentro dos próprios cursos com a nomenclatura de brinquedoteca. Por quê? Porque a brinquedoteca, ela passa a ser um espaço destinado à criança com a finalidade do ato do brincar. Nós temos dentro da brinquedoteca duas formas de se trabalhar com o brincar. Ou por meio de um brincar espontâneo, ou por meio de um brincar dirigido. Então, eu posso pegar um jogo, estabelecer as regras e brincar com as crianças. Mas nós também temos uma das finalidades, que é deixar com que a criança explore o espaço e brinque de uma forma espontânea, usando a sua criatividade, a sua imaginação nesse sentido. Então, para vocês conhecerem um pouco do nosso espaço da Brinquedoteca, eu vou pedir para a Marilyn passar o vídeo para que vocês reconheçam esse espaço que existe dentro da universidade, que esse espaço pode ser utilizado como campo de estágio, principalmente na disciplina de educação infantil, dá para se utilizar esse espaço. Então, nós temos essa possibilidade. Então, Marilyn, faz favor, se você puder passar o vídeo. Ele é bem curtinho, mas vai mostrar o que representa uma brinquedoteca dentro de uma instituição. Prof, antes da Marilyn apresentar, esse espaço também ele pode ser usado para fazer horas complementares, Então, que também é importante, na nossa formação. E ele, na pandemia, não tá recebendo pessoas.
mas está trabalhando, né? Tem realizado oficinas, palestras, rodas de conversa por meio do Meet, né? Mas tem acontecido bastante coisa legal também durante essa pandemia. É importante mencionar isso também. Exatamente. Né? Então, a brinquedoteca ela não parou. Né? Então, repensou-se a forma de trabalhar a partir do contexto em que nós estamos vivendo. Então, a brinquedoteca não parou com as suas atividades, né? Nesse sentido. Nelly, Só um minutinho, prof. Estou tentando passar aqui. Peraí. obrigada. Só vou tentar aqui pelo outro computador, porque esse ele não tá indo. Só um minutinho. Tudo bem, obrigada. Boa noite. Agora deu certo. Está rodando, né, Merlin? Obrigada, Merlin. Como vocês puderam observar, cada, cada espaço ele está direcionado a uma atividade específica. Então, toda brinquedoteca, ela tem um espaço, nós chamamos de cantos, né? Canto literário, canto do desenho, canto do brincar. Então, nós utilizamos na universidade uma sala de aula e adequamos nessa sala de aula o espaço da brinquedoteca, para que a criança tivesse essa oportunidade de brincar. Qual que é a função da brinquedoteca? Né? Então, a brinquedoteca ela tem várias funções.
Inicialmente, ela surge com um empréstimo de brinquedos, ou seja, você cria um espaço onde você tem inúmeros jogos, brinquedos, e você abre para a comunidade esse espaço com a finalidade de empréstimos, seja de brinquedos ou de livros. Né? Então, a criança ela vai até o espaço, ela escolhe um brinquedo, ela faz um empréstimo, leva para sua casa, brinca e depois devolve. Por que é feito dessa forma? Porque tem muitas crianças que não têm acesso ao ato do brincar. Né? Então, ela não tem muito acesso ao ato do brincar relacionado a um brinquedo específico. Né? E com isso, para facilitar, criou-se esse espaço. Né? Então, as crianças têm a oportunidade de ir retirar o brinquedo específico e levar para a sua casa, compartilhar com seus irmãos e usufruir desse brinquedo. Outra finalidade da brinquedoteca deveria ser para que os pais fossem até esse espaço e tivessem um momento de lazer com o seu filho. Né? Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo quando uma brinquedoteca ela é criada com fins institucionais. Né? Então, a acadêmica vai para a sala de aula, nesse momento que ela está na sala de aula, ela deixa o seu filho brincando para que ela possa, então, estudar. Então, a brinquedoteca, ela tem várias funções relacionadas. Dentro de uma instituição, ela pode servir como um laboratório de ensino e aprendizagem, no qual os acadêmicos eles podem estudar, estagiar, desenvolver pesquisas, fazer acompanhamentos das crianças, criar novos jogos, fazer testes com jogos. Essa é uma das funções. Para a comunidade, ela tem a função de fazer empréstimos de brinquedo e proporcionar um momento de lazer. E nós temos também a possibilidade de criarmos espaços pedagógicos, como vocês viram ali no vídeo, em ambientes hospitalares, que tem uma outra função, de fazer com que a criança, né, tenha um momento agradável e que, nesse momento, ela possa usufruir do ato imaginativo, do brincar e outras questões. Então, o que nós verificamos? No hospital, quando a criança ela está hospitalizada ou então está num período pré-operatório, ou enfim, você traz esse jogo até o leito da criança e naquele momento ela se descontrai. E já por meio de pesquisas científicas, comprovou-se que há uma cura dessa criança, né? Porque aquele estresse de estar hospitalizada, da própria questão da doença em si, acaba afetando essa criança. E quando você possibilita nesses espaços um momento de lazer, de prazer, a criança ela se liberta, até a sua própria fisionomia acaba modificando. E no contexto que nós vivemos, os pais, muitas vezes, eles não têm disponibilidade para brincar com o seu filho. Então, quando você possibilita um canto desse dentro do hospital, pode ser num corredor, uma sala pequena, e você leva esse jogo até o quarto da criança, começa a brincar com ela e possibilita a interação dos pais nessa brincadeira, torna-se prazeroso, porque em alguns momentos esse pai acaba se destinando ao ato do brincar, possibilitando um momento prazeroso para essa criança. Então eu comento isso porque eu reativei a brinquedoteca hospitalar em Pitanga. Nós trabalhamos
com as crianças que estavam ali internadas. Nós rompemos agora nesse período pandêmico, pela própria questão que os nossos estagiários, eles não podem estar atuando em qualquer espaço, né? Nós temos que trabalhar com ensino remoto, e no hospital ainda não chegou a tecnologia da forma como nós gostaríamos. Então, a brinquedoteca em si, ela tem várias funções. Assim como essa brinquedoteca que está dentro da instituição, como um espaço educativo, lúdico e pedagógico, ela também pode sair para a comunidade. Ela pode estar num terminal de ônibus, ela pode estar numa praça, nós chamamos das brinquedotecas itinerantes. Ou seja, você vai levar a leitura, o ato do brincar, jogos, brincadeiras para qualquer espaço. E isso é garantido, né? Então, para que a criança tenha esse direito. E nós, enquanto profissionais da educação, nós trabalhamos muito no sentido de deixar com que a criança crie o seu próprio brinquedo, né? Então, muitas vezes, esses espaços, eles servem para possibilitar a imaginação. Mas, quando eu quero obter um determinado objetivo, eu posso colocar nesse espaço jogos direcionados. Ou eu posso usar esse espaço da seguinte forma, criando um calendário com inúmeras atividades, como aula de teatro, trabalhar com as mães, mostrar o desenvolvimento das crianças, trabalhar com jogos adequados à faixa etária das crianças. Então, com uma sala dessa, com um recurso desse, como a brinquedoteca, pode-se desenvolver dentro desse espaço inúmeros outros cursos e meios para se trabalhar com a criança, com a família, com o próprio acadêmico. É um recurso muito rico. Eu gosto muito da brinquedoteca, porque eu tenho aprendido muito com ela. E tudo você pode construir com a criança, né? A partir de sucata, você pode elaborar jogos, você pode reinventar. Então, muitas vezes, quando você dá a possibilidade da criança imaginar, ela pode trabalhar e transformar os recursos que ela dispõe. O que para mim, muitas vezes, é um carro, uma bola, um dado, para ela pode ter outra conotação, dependendo da utilização que ela vai dar ou da função que ela vai dar para aquele determinado objeto. Então, muitas vezes, a criança, quando você dá essa liberdade para ela criar, ela vai para além do objeto, né? Então, por isso que é importante você dar essa oportunidade. Mesma questão dos jogos. Todos os jogos que muitas vezes dispõem desse espaço, eles têm as suas regras. E nós sabemos a importância de se trabalhar com as regras, com a socialização. Mas, quando você possibilita que a criança recrie novas regras, estabeleça nova função para aquele jogo, ela está utilizando a sua imaginação. Então, tudo depende da forma que eu me proponho a utilizar esse espaço, né? E do conhecimento que eu disponho no momento. Geralmente, eu trabalho de duas formas. Eu deixo alguns dias da semana livre, para que a criança venha, que ela usufrua do espaço, que ela aproveite todos os cantos que dispõe, que ela utilize um brinquedo, que ela utilize uma leitura, ou utilize um livro para realizar uma leitura, que ela, de repente, coloque uma fantasia e seja o ator principal da sua peça. Então, eu deixo ela livre. Mas, em alguns momentos, ou alguns dias da semana, eu proponho atividades dirigidas.
né? Então, eu trago alguns temas para serem trabalhados com essas crianças. E é muito interessante você ver o resultado. E a universidade, ela está abrindo esse espaço para algumas escolas, para algumas comunidades, para que as crianças conheçam esse espaço e, ao mesmo tempo, usufruam de todos os recursos que ali dispõe, trazendo um desenvolvimento intelectual para a criança, imaginativo, criativo, social, porque ela vai ter que compartilhar, aprender não só a, a compartilhar no sentido de que eu utilizo esse objeto, mas eu sei que eu tenho um determinado tempo para ficar com esse objeto. Aí eu tenho que passar para outra criança, né? Então você acaba trabalhando com os valores morais, você acaba trabalhando com os valores sociais. Então, se eu pego um brinquedo, eu preciso devolvê-lo da forma que eu encontrei. Se eu faço um empréstimo, eu tenho que ter a responsabilidade de devolvê-lo, devolvê-lo em bom estado, porque uma outra criança vai poder utilizar daquele recurso. Então, a brinquedoteca, dentro de uma instituição do ensino superior, ela nos possibilita inúmeras oportunidades, né? Então, por isso que ela é tão importante para o reconhecimento do curso, pelas funções as quais ela desempenha na formação do docente, do acadêmico, né? Então, o acadêmico, ele pode utilizar aquele espaço, retomando a fala, né, para uma pesquisa. De repente, o professor está trabalhando lá com a metodologia da matemática e ele propõe usar os blocos lógicos. Mas como que eu posso trabalhar com os blocos lógicos através do ato do brincar? Então, eu vou levar o conhecimento, mas de uma forma lúdica. Então, o acadêmico ele tem que se apropriar dos recursos que dispõe da brinquedoteca, né? Seja o material dourado, seja o blocos lógicos, seja o jogo da memória, seja os jogos de alfabetização. Então, eu posso trabalhar com uma função dirigida, mas, ao mesmo tempo, a criança pode pegar, por exemplo, os blocos lógicos ou o material dourado e fazer um castelo. Então, vai depender da função a qual eu dou para a criança executar, se ela é espontânea ou se ela é dirigida. E a brinquedoteca, ela surge porque havia uma loja de brinquedo, e isso foi constatado, e percebeu-se que sumia alguns objetos, mas que esses objetos eram especificamente brinquedos. E o dono dessa loja percebeu que inúmeros brinquedos sumiam a todo mês. E ele se deu conta, então, de criar um espaço para que aquelas crianças carentes que não tivessem recurso para ter um brinquedo e que elas pudessem, então, fazer esse empréstimo. Então, a brinquedoteca, ela surge com essa finalidade. Hoje, algumas dispõem desses recursos. Vários brinquedos acabam concedendo empréstimo, outras não. Elas marcam os seus horários e os pais levam as crianças, elas brincam e depois eles voltam e pegam seus filhos, né? Então, dependendo da situação, dependendo da função da brinquedoteca, aí ela tem a sua finalidade. Eu gosto muito de trabalhar no sentido de você levar o recurso àquele que não dispõe, né? Então, retirar um pouco do espaço e possibilitar outros meios para que a criança tenha esse acesso, né? Então, propor um dia da brinquedoteca itinerante nos parques, nas ruas, mas para que isso aconteça, é necessário ter o quê? Acadêmicos dispostos a trabalhar
aos finais de semana, proporcionar lazer, porque quando você retira de dentro da universidade e leva para um parque, leva para um terminal, todos acabam brincando, inclusive os adultos, né? Então, nós vamos ver que no estado é muito comum ter parques para que o pai brinque com a criança. Mas quando eu digo parques, é parques adultos, onde o pai vai lá, brinca no escorregador junto com o seu filho, né? Então, são estruturas diferentes, porque todos nós, sejamos crianças ou adultos, nós temos uma criança interna dentro de nós. E essa criança, ela quer brincar, né? Quem de nós, muitas vezes, quando nós passamos em frente a um parque, não temos vontade de ir lá na balança ou de ir no escorregador? Nós não fazemos isso por quê? Porque ainda você tem aquela ideia de que o ato de brincar é para uma criança, né? Então, mas hoje em dia o mercado de trabalho percebeu que quando você cria um parque onde o adulto pode brincar, ele vai. Ele vai, ele interage, ele brinca, ele leva seus filhos, porque há essa necessidade, né? Então, de estimular essa criança que nós temos, porque possibilita o ato de sonhar, o ato de imaginar, é você voltar à sua origem, né? E muitas vezes nós deixamos de lado essa criança e agimos de uma forma mais racional, agimos de uma forma assim mais mecânica, enfrentando, vamos dizer assim, as nossas realidades, os nossos medos. Mas quando nós permitimos que essa criança se liberte, é totalmente diferente, né? E o que me chama a atenção quando eu trabalho com a brinquedoteca, eu vejo muito a diferença quando o pai para sentar com o seu filho para brincar. A criança se sente realizada, porque ela vê que naquele momento o seu pai está se divertindo tanto quanto ele. E eu pude observar muito na brinquedoteca hospitalar, quando o pai senta ao lado da cama do seu filho e de repente você, tem a função de ser brinquedista, você vai deixando com que a criança e o pai vão brincando e você vai se afastando. E você vê quão prazeroso é. E eu já ouvi vários pais adentrarem no espaço e de repente fica lá 1, 2, 3, 4 horas brincando com a criança, quando vê, passou o dia e ele nem percebeu. É um momento que ele sai do estresse, que a criança deixa aquela angústia de lado e começa então a vivenciar um momento bem prazeroso. É muito gratificante ver que esses momentos podem trazer uma diferença na relação pai e filho. Muitas vezes é o tio e o sobrinho, o avô e o seu neto, né? Então você vê essas diferenciações nessas relações. E quem está ali acompanhando no dia a dia percebe o quão isso é importante para o desenvolvimento afetivo da criança, para o desenvolvimento cognitivo da criança, né? Eu achei muito interessante uma experiência que um pai, nós estávamos lidando com uma pintura e a criança, ela poderia escolher, mesmo hospitalizada, que material que ela ia utilizar. E com todos os cuidados, né, com todo o protocolo da saúde, ela resolveu que ela queria um pincel e uma tinta guache. E nós acabamos disponibilizando aquele recurso para a criança. E a criança começou a pintar, e daqui a pouco a mãe começou a pintar, e daqui a pouco a criança começou a pintar a mão, pintou o braço da mãe, e daqui a pouco pintou, sabe, foi pintando tudo. E a mãe entrou naquele momento, e quando você viu, assim, eles estavam realizados.
Aí no final do dia eu achei muito interessante que a mãe saiu, né? Ela falou se nós poderíamos ficar com a criança, que ela ia tomar um banho, aí ia providenciar o banho da criança, e daí eles iriam jantar. Daí ela estava saindo, né? Ela olhou e falou assim, professora, foi o melhor momento que eu tive com meu filho. Eu nunca fiz isso com ele em casa. Eu nunca tive tempo para isso. Aí eu parei e fiquei olhando, né? Quando você para e você começa a assistir esses momentos, você vê que o pai, muitas vezes, nessa correria de leve e trás, trabalho e tudo mais, ele deixa de promover esses pequenos momentos com o seu filho, né? E o quão isso é gratificante, né? Então, na realidade, uma brinquedoteca institucional, ela deveria funcionar da seguinte forma, segundo os documentos, né? Que o pai deveria levar a criança até o espaço, ficar com a criança brincando e ao término ambos deveriam sair. Porém, a nossa realidade não permite com que isso aconteça, porque o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar e essa criança muitas vezes não tem onde ficar. Então, ele leva a criança até esse espaço e nós temos então um brinquedista, né? Então, hoje nós temos cursos que certificam o brinquedista, né? Então, toda brinquedoteca deveria ter um profissional formado que se chama o brinquedista. Aonde vocês vão encontrar essas informações? Na Brinq, Associação Brasileira da Brinquedoteca. Então, se vocês entrarem nessa associação, vocês vão ver que tem um site onde eles formam um brinquedista para trabalhar no hospital e para trabalhar no contexto escolar. Então, eles sempre dão cursos de 15 dias para formar tanto um quanto o outro, né? Então, se é na área da saúde, eles formam, trazem profissionais específicos para adequar essas situações destinadas ao hospital, que tem vários protocolos. Se é uma brinquedoteca institucional, também você faz inúmeros cursos. Por quê? Porque esse espaço nós temos muitos brinquedos e esses brinquedos eles devem ser classificados pela faixa etária, tem que tomar seu devido cuidado, né? Então, antes da pandemia, todo e qualquer brinquedo que é utilizado pela criança, ele deve ser higienizado, esterilizado e depois isso todos os dias deve ser feito. A criança pegou um brinquedo, automaticamente, quando ela termina de brincar, esse brinquedo vai para a higienização. Então, eles mostram como que você deve higienizar esses brinquedos. Outra questão, além da higienização, eles são separados por categorias, por faixa etária. Não se deve ter nesses espaços bichos de pelúcia. Então, tem todo um rigor em relação aos brinquedos que podem ou não ser utilizados nesse espaço. Então, o professor que vai trabalhar nesse espaço precisa contar com uma equipe que vai ajudá-los na esterilização, na seleção, na classificação desses brinquedos, promovendo atividades as mais diversas, dirigidas, né? Então, tem brinquedotecas que têm os seus calendários. Então, a semana cívica. Então, ela cria espaços que a criança vai ter que pensar algo relacionado à semana cívica, mas ela vai propor uma atividade, né? Então, tem espaços abertos
que não você chega, tem um dia que você chega na brinquedoteca e está tudo vazio, porque a criança ela vai ter que criar naquele espaço vazio regras, jogos nesse sentido. Né? Então, a brinquedoteca ela tem essa diferenciação. Então, nesse prezado momento, eu vou pedir para a Melly fazer uma pequena fala de como que foi a sua experiência dentro da brinquedoteca. Melly, passo a palavra para você. Oi, boa noite a todas. Então, eu fiz estágio no meu primeiro ano da graduação, né? Eu estou no terceiro. E no primeiro ano eu fiz o estágio na brinquedoteca da Unicentro. E foi uma experiência muito boa, foi muito gratificante para mim. A gente recebia algumas crianças lá, em alguns dias específicos, as crianças, eles combinavam com as escolas, vinham crianças de escolas brincar, usar o espaço da universidade, a gente aprender com isso também, né? E ali a gente podia observar muito o quanto as crianças aprendem brincando. Elas entram na brinquedoteca e para elas parece que é outro mundo, assim, elas adoram, né, ver tantos brinquedos confeccionados, brinquedos que, né, que já estão ali, que já foram feitos, que, nossa, eles acham muito legal. E uma coisa muito interessante é que as crianças lá, a gente podia observar que elas reproduziam muito. Elas reproduziam o que elas estavam sentindo, o que elas estavam passando naquele dia. E até a gente podia observar, por exemplo, algumas situações que eles passavam em casa. Por exemplo, de meninos chegarem e irem brincar de que era o pai. A criança entrava, brincava que era o pai, que ia fazer a comida para a mãe, conversava, e os filhos, eles colocavam as bonequinhas sentadinhas. E eu achei interessante porque eram meninos, eu vi meninos brincando assim, achei tão bonitinho. Aí eles iam brincar de passar roupa, de lavar roupa, de fazer não sei o quê. Assim, e eles estavam. Aí você ia conversar com eles, eles contavam assim: eu tô fazendo isso porque eu aprendi a fazer com meu pai. Ou, por exemplo, assim, tinham, né, brincadeiras que eles podiam brincar de ser algumas profissões. Aí eles diziam assim: o meu tio faz isso, então eu quero fazer também. E era muito legal, assim, é enriquecedor. E as crianças aprendem muito, aprendem a dividir, porque normalmente tinham mais crianças. Eles conseguem fazer amizade com outras crianças que eles nunca viram. Assim, chega ali, entra todo mundo na brincadeira. E eles gostavam muito de incluir a gente na brincadeira. Eles não queriam que a gente ficasse só observando eles brincarem. Eles queriam que a gente participasse e brincasse junto com eles. Em algumas vezes, acontecia dos pais ficarem o tempo todo ali, né? Levarem e ficarem brincando com a criança. Nossa, era um momento, assim, muito rico, que nem diz, que bom seria se todos os pais tivessem esse tempo, um tempo de qualidade para brincar com os filhos. E seria isso. Exatamente, Merlin. Então eu vejo assim, quando o pai tem essa oportunidade de estar ali com a criança, é um momento muito valioso, porque é um momento de troca afetiva, onde se fortalece os laços do pai com o filho. E só quem está acompanhando as atividades no dia a dia que percebe a diferença, tanto no contexto escolar quanto no contexto hospitalar. No contexto hospitalar, você vê porque a criança ela chega abatida, ela chega triste, estressada. Aí, quando ela começa a brincar, ela já está sorrindo, ela já está andando com aquele soro para cima e para baixo, o pai carregando. Daqui a pouco ela esquece que ela está no hospital. Né? Então, torna-se tão prazeroso que ela acaba esquecendo tudo que está acontecendo ao seu entorno. E então eu chamo muita atenção da oportunidade de ter esse espaço, seja ele na escola, seja ele na comunidade, seja ele de forma itinerante, mas esse espaço a criança precisa. Né? E quais que são os objetivos da brinquedoteca? Então, é criar um espaço para a expressão da cultura infantil e integração social,
educar a criança para a autonomia na escolha de brinquedos, oferecer múltiplas atividades que enriqueçam a experiência da criança, né? Então, são algumas das questões. Oferecer programas para que os pais possam ajudar suas crianças em casas, né? Então, às vezes, você fala tanto em reforço, né? Quando você fala em reforço, você remete ao professor, tirando a criança do celular, levando para a escola no contraturno para que ele tenha reforço. Mas na brinquedoteca você também pode fazer isso de uma forma lúdica, utilizando jogos, né? Então tem muita forma de você trabalhar com a criança nesse espaço. É um espaço muito rico. E a brinquedoteca para os portadores de deficiências físicas e mentais. Nós podemos adaptar inúmeros recursos. E também podemos trabalhar com essas deficiências, né, dentro desse espaço específico. Procurando desenvolver a coordenação motora, trabalhando com a questão da visão, trabalhando com a questão do déficit de atenção. Então, tudo vai depender da forma como eu organizo, que eu faço a adequação dos jogos, dos materiais que ele dispõe. Então, tudo vai depender da orientação pedagógica que eu disponho nesse espaço específico, né? Então, isso é muito importante. E tudo vai depender da formação do brinquedista, né? Então, nós temos que levar em consideração não só o pedagogo em si, o professor, mas nós temos que ter um brinquedista. Aquele que vai separar, aquele que vai limpar, aquele que vai arrumar, aquele que vai organizar, e ter uma oficina de... eles falam muito de... Ai, agora me fugiu a palavra. Quando você pega todos os brinquedos, leva para um espaço e eles têm que, eles não jogam os brinquedos que perderam uma peça, mas eles acabam adequando, reutilizando. Às vezes você tem lá, por exemplo, um carrinho que desmontou, você tem o rodado, mas você não tem a parte de cima. Aí, de repente, estragou um brinquedo. Aí você vai lá e vai fazer a reutilização daquelas peças. Então, tem pessoas específicas para fazer isso. Então, sempre os brinquedos eles são mantidos da melhor forma possível. Tem que atender às regras, né, dos jogos para que as crianças brinquem nesse espaço. Fazer a testagem dos brinquedos, isso também é uma outra função desse espaço, né? Então, eu separo um determinado jogo, um determinado brinquedo, eu vou testar antes de levar para a criança utilize esse brinquedo ou esse recurso, né? Por quê? Porque eu tenho que saber o que eu quero com aquele brinquedo, né? Então, tudo que eu vou fazer na brinquedoteca, em alguns momentos, deve ter uma intencionalidade, ela deve ter um objetivo para ser atingido. Ou eu vou possibilitar para a criança um direcionamento de uma atividade, ou eu vou possibilitar um curso para o pai ou para a criança, ou até posso utilizar como um espaço de recuperação, seja na parte da linguagem, na parte da matemática e assim por diante. Então, nós temos, assim, várias formas. Só uma coisinha, prof. Sim. Sobre essa questão das brinquedotecas, né? Que existem algumas brinquedotecas que são feitas em parceria com lojas de brinquedos, né? Que produzem justamente para fazer essa testagem, né? Para que o brinquedo atinja, né, o que é preciso ali, né? A E para sua isso tem finalidade. brinquedo. Exatamente. E com isso existem essas brinquedotecas próprias para testagem de brinquedos, né? Exatamente. Mas esses espaços você vai encontrar muito em São Paulo, Curitiba, né? E agora, devido à própria questão econômica, porque manter uma brinquedoteca não é fácil, né? Ainda mais dentro das instituições públicas, que muitas vezes não tem um recurso específico destinado para esse espaço, né? Então, eu sempre digo que as brinquedotecas, quando elas existem,
elas existem porque um conjunto de professores se esforça para manter esse espaço, ela é feita em cima de doações, ela é feita principalmente em cima dos próprios recursos que os professores acabam utilizando, do seu próprio recurso, para manter esses espaços, né? Por quê? Embora esse espaço precisa garantir o reconhecimento do curso, no papel tudo funciona, né? Maravilhosamente bem. Mas na prática nós sabemos que envolve muita garra, muita força para manter esses espaços, né? E nós sabemos disso, né? Principalmente na presença do professor Marcos, da professora Leandra, Sabrina e tantos outros professores que lutam para que esse espaço permaneça dentro da instituição. Né? Prof. Então, Marcelo pediu para falar, ele ergueu a mão, não. sim, Merlin, você vai acompanhando aí, se tiver alguma pergunta ou alguém quiser fazer alguma colocação, faz favor. Seja a nossa mediadora. Marcelo? Não, professor, eu só ia comentar o seguinte, eu acho que a gente poderia ter organizado, na verdade, para ver os espaços, lugar que tem marceneiros também, né, professor? Tem vários marceneiros que fazem cada coisinha de madeira legal. Eu acho que nós poderia também abranger isso aí, né, professor? Fazer essas parcerias com marcenarias também, não sei, para a gente conseguir algumas coisas, né? Eu utilizo, até próximo da minha casa tem, mas o que que eu faço? Eu, né, vou falar a minha experiência. Geralmente na marcenaria sobra muito pedaços, recortes de madeira, né? Aí eu peço para ele serrar e faço jogos, faço muito dominó, jogo de textura, porque daí você tem a madeira, e como eu falei para vocês, essa questão da utilização dos brinquedos na brinquedoteca, eles têm que ser lavados. Então, quando você utiliza a madeira, pelo fato de ela ser mais firme e resistente, você pode colar tecidos, mas depois você encapa com papel contact. Porque todos os brinquedos que você utiliza na brinquedoteca, eles têm que ser lavados, deixados secar no sol, e vocês vão ter que higienizá-los depois de todo esse processo com álcool 70. Porque o que acaba acontecendo? A criança, tudo ela leva na boca. Né? Embora ela esteja brincando ali, ela leva na boca, ela divide com o colega coloca na boca. Então, a brinquedoteca, ela tem que ter caixas aonde a criança utilizou o brinquedo, você recolhe, coloca na caixa, aí vem o funcionário, leva, limpa e devolve para o espaço. Por isso a importância de você ter várias pessoas trabalhando na brinquedoteca. Porque uma vai ficar responsável pela oficina de consertos dos brinquedos, um grupo vai ficar responsável pela higienização, pegar o material, levar, higienizá-lo e devolvê-lo. O outro vai ficar para as atividades dirigidas e o outro para atender as atividades espontâneas. Né? Então, você sempre tem que ter um espaço onde a criança crie. E uma questão importante que eu não mencionei para vocês, mas toda brinquedoteca, eu não sei se vocês chegaram a observar no vídeo, nesse especificamente, que foi feito uma exposição, foi organizado pelas meninas, uma exposição da brinquedoteca com espaço indígena, mas eu vou usar esse exemplo. Toda brinquedoteca, a primeira parte da brinquedoteca tem que trazer elementos específicos de um determinado município. Né? Então, vamos supor, todas as características principais de Guarapuava deveriam ter no primeiro espaço quando você adentra vamos dizer assim, a brinquedoteca. No caso, por exemplo, uma brinquedoteca indígena. Então, você teria que ter, no primeiro momento, tudo que corresponde aos instrumentos indígenas. O maracá, a peteca. Então, você vai trazer a origem, né, os elementos desses povos originários para dentro desse contexto. Então, a criança, quando ela chega, ela se situa no espaço por meio desses elementos. Por exemplo, o Guarapuava.
Guarapuava, nós sabemos da pinha, né, da gralha azul, dos pinheiros, então deveria ter uma representação. Então, toda brinquedoteca, o primeiro espaço deveria ser essa representação do sujeito no local. Então, você vai trazer elementos culturais para reforçar com que a criança associe. E esse espaço, ele pode ser acrescido com outros objetos que correspondem às datas comemorativas, vamos dizer assim, né? Então, eu já vi brinquedoteca em São Paulo que eles faziam um dia engenheiro, produção e construção. Eu achei muito interessante. Como que eles organizavam e construíam as suas casas. Eles pegavam caixinha de leite vazia, faziam aquela massinha de papel machê, aí eles colocavam as caixas de leite, a massa de papel machê e a outra caixa. E daí eles construíam paredes, casas, para que as crianças pudessem brincar. Então, esse era um dia de elaboração, construção e execução dos projetos. E traziam um engenheiro que mostravam para eles uma planta de uma casa. Então, tem como você usufruir desse espaço de diversas formas. Né? Essa que eu visitei em São Paulo era um espaço hebraico. E lá eles levavam. Um dia era um engenheiro, outro dia era uma jardineira, outro dia era uma cozinheira. E como diz a Merlin, então, no dia da cozinha, das receitas, os meninos colocavam as toucas, os aventais, junto com as meninas e iam cozinhar. Né? Então, são espaços que permitem com que tanto o homem quanto a mulher exerçam a mesma função, o mesmo papel. Né? Então, é muito interessante. É um espaço, eu digo assim, que é um espaço muito rico. Eu sou encantada. Né? Eu já fiz vários cursos em São Paulo. Minha última pesquisa foi referente às brinquedotecas, né? Que eu acabei pesquisando as particulares e as estaduais. E digo para vocês, é um espaço assim maravilhoso. E tive a oportunidade no estado de São Paulo de conhecer essas brinquedotecas itinerantes, né? Aqui eu utilizei no slide brinquedotecas circulantes, né? Que são experiências que são realizadas em alguns espaços, em outros países. O que me chamou muito a atenção, que eu tive a oportunidade de conhecer esses materiais, que nem no Japão, o que eles fazem? Eles transformaram os asilos em brinquedoteca. Então, o vovô conta a história para a criança. E as crianças têm dias fixos. Por exemplo, segunda, quarta e sexta, eles vão para os asilos. Lá eles vão ouvir contação de história, eles vão brincar, eles vão interagir com os idosos, eles vão respeitar. E daí o que acontece? Como as vovozinhas adoram fazer tricô, crochê e etc., eles faziam os dedoches, que são os fantoches pequenos, né? Com lã. Então, as vovozinhas teciam esse material e quando elas iam contar a história, elas brincavam com as crianças. E eu comprei alguns desses materiais que vieram do Japão para trabalhar, para mostrar, para ter exemplo, né? Então, são questões diferentes. E vamos dizer assim, esse investimento em alguns países é muito grande, porque ele favorece o vínculo afetivo. Né? Essa experiência de transformar os asilos em brinquedoteca, eu achei assim fantástico, porque você ensina a criança pequena a respeitar o idoso e faz com que ela conviva com o idoso. Né? Esses tempos eu vivenciei uma experiência aqui no asilo, próximo ali da universidade, que eu achei muito interessante. Nós fizemos uma atividade que as crianças deveriam brincar com os vovozinhos, né? E daí eu estava com duas crianças pequenas, que são mais próximas,
E eu falei assim, vá lá conversar com o vovô, né? Vá brincar com o vovô. E ele chegou e acariciou e tentou interagir. Daí ele parou, olhou bem para mim. Mas esse vovô não fala, né? Ele foi com toda a vontade, ele fazia com que o vovô conversasse com ele. Ele olhou bem sério. Mas esse vovô não fala, né? Então você vê assim, nós ainda não temos esse hábito, né? Então quando se fala em trabalhar em terceira idade, a realidade que eu conheço, pelos anos de experiência que eu tive na universidade e que estou tendo, eu vejo assim que utiliza-se esse espaço para ir lá, passar uma tarde com eles, fazer uma apresentação, uma leitura, um lanche e acabou. Então não se possibilita esse vínculo da criança com o idoso. Eu vejo assim que ainda nós temos muito a que aprender e a fazer, né? Porque esse espaço deveria ser utilizado para criança pequena. Porque ela acaba trazendo para o idoso, preenchendo esse vazio que o idoso sente quando ele fica lá no asilo, né? Que muitas vezes o filho não visita, o neto não chega. Então, esse momento que o idoso tem com a criança melhora a sua saúde mental, melhora a sua condição física e a criança ela interage perfeitamente. Ela canta, ela dança, ela pinta, ela entra naquele mundo de fantasia. Então é muito interessante. E nós vamos ver que hoje em dia nós temos brinquedotecas em formato de ônibus, brinquedoteca em formatos de circos, né? Então em São Paulo é muito comum você ver a escola circo. Nós temos diversos espaços de teatros, de músicas, que é a escola brincante, né? Então, em São Paulo, nós temos um espaço muito importante que é a escola brincante, né? Então, lá se permite o teatro, artes circenses, músicas, cantos, que mais que coreografias, pessoas que acabam aprendendo a cantar, a ensaiar, ter suas próprias peças, né? Então, são espaços diferenciados, né? Então, eu gosto muito desses espaços porque todos eles extrapolam a sua função pedagógica. Nós podemos ter as brinquedotecas em clínicas psicológicas, dentárias, embora ainda seja de uma forma assim muito simplista, porque as pessoas acham que a brinquedoteca é só colocar uma mesinha ali, uns lápis de cor, umas folhas, a criança vai estar pintando. Ali é uma brinquedoteca. Não é, né? A brinquedoteca ela tem uma função específica, que é promover o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança. Mas tem que ter uma pessoa para orientá-la, tem que ter uma intencionalidade, tem que ter uma função, né? Então, você tem que trabalhar nessas questões. Aqui, novamente, o estado de São Paulo, Professora Curitiba. Solange. Oi. Então, a gente tem uma mão erguida da Vanessa e o pessoal também está comentando no chat. Eu vou trazer alguns elementos, né, para a professora aí também trabalhando com isso. Sim, por favor, Rodrigo. Posso? Pode. Então, a gente começa ali com a Cláudia. Cadê? O Cláudio, né? Dizendo que o espaço ele tá lindo nas imagens, né? E com a Franciela dizendo que tá encantada com a brinquedoteca, que ela é muito linda e quer conhecê-la, né? A Ângela dizendo que a Malu vai adorar. E a Elsa, né, comentando, né, que na brinquedoteca escolar ela amou essa questão da brinquedoteca escolar, né? E a Vanessa também comentando que é um espaço do pedagogo, né? Então eles estão comentando com isso, né? A Miriam colocou agora para nós, né? Ah, eu quero ser criança, né? Vanessa? Obrigada. O que eu ia comentar eram duas coisas. A primeira era que, assim, como a brinquedoteca, ela assume uma identidade, né? Ela tem identidade do local em que ela é inserida.
como Exato. a professora Solange mesmo falou, né, na questão, uma brinquedoteca indígena, como ela tem que ser, como ela assume aquela identidade, né? Ela precisa assumir aquela identidade. Então, que elementos vai fazer com que ela assuma aquela identidade? Então, isso é importante, que é, ao construir uma brinquedoteca, a gente tenha a ideia de que ela precisa assumir a identidade daquele local, ela precisa atender aquelas crianças. Então, como é uma brinquedoteca indígena? Como é uma brinquedoteca quilombola? Então, assim, ela precisa atender, né, essa demanda. E a outra coisa que eu ia comentar era sobre os brinquedos de madeira que a professora comentou, né? E que até o Marcelo falou sobre o marceneiro. No vídeo, eu acho que dava, depois a gente passa ali de novo, mas dá para ver uma. Como é que é o nome? É como se fosse um andaimezinho, né? Que a gente fez lá na Brinquedoteca por último agora. A Marilyn vai passar. Ele ficou um espaço ali atrás, ali naquela escadinha, né? Que a criança pode se imaginar também várias coisas. Então, a brinquedoteca também é um espaço para imaginação, para você imaginar, né? Então, além dos brinquedos, você pode criar outras possibilidades, porque a criança não brinca só com brinquedo, né? Ela brinca com outras coisas, né? Com a imaginação principalmente. Então, esse espaço é muito importante. E legal também ver os comentários de vocês, é que assim, esse espaço está aí na universidade e nós precisamos ocupar esse espaço. O curso de vocês precisa ocupar esse espaço, mais vezes estar presente, né? Então é por isso que é também importante que vocês estejam próximo da universidade, para que vocês frequentem esse espaço também. É isso. Eu, Exatamente, Vanessa. eu vou aproveitar, Solange, e colocar mais lenha na fogueira sobre a brinquedoteca. Daí eu já deixo você responder. Agora eu já peguei a função da Merlin de mediador. Nós escrevemos, né, esse livro, nós organizamos o grupo de pesquisa, né, saiu ano passado ou esse ano, Solange? O ano passado, né? A Educação do Campo Indígena, Estudos e Pesquisa em Contexto de Resistência. Nós temos um texto com uma acadêmica de Laranjeiras e a Solange, né? Eu, a Solange e a Fran, nesse texto organizado, nesse livro organizado pela professora Valdirene e por mim, que nós falamos um pouco da brinquedoteca indígena. Né? Eu quero provocar um pouco a Solange para ela falar um pouco sobre esse tema e trazer lá os elementos do Piorsky, né? Trazendo essa ideia dos 3 elementos da natureza. Exatamente, né? Então, quando eu fui para o Rio, porque os grandes eventos internacionais da Brinquedoteca, eles funcionam no Rio de Janeiro, lá na cidade linda e maravilhosa que a Vanessa mora, né, Vanessa? Então, no Rio, eles fazem o grande evento da Brinquedoteca. E eu participo de todos os eventos. Eu participava, né, antes da pandemia. E eles trouxeram um grande filósofo chamado Gandhi Piorsky. E o Piorsky, ele desenvolveu um projeto que é o brinquedo no chão. E ele percorreu Portugal, conheceu o Museu do Brinquedo, como que eram esses brinquedos. Aí ele foi para as tribos indígenas, para as aldeias, para os povoados. Ele andou o mundo afora. E nessa andança dele, ele resolveu desenvolver então o seu projeto de pesquisa. Então veja a importância do ato do brincar. Ele falou assim: como que nós podemos estabelecer o brincar por meio dos 4 elementos? Ar, terra, fogo. Estou esquecendo de um. Ar, terra, Água. fogo, água. Isso, muito bem. Ele falou como que nós podemos desenvolver com as crianças brincadeiras envolvendo esses 4 elementos, porque cada um desses elementos desenvolve uma parte psíquica específica da criança. Aí o que ele fez? Ele saiu, reuniu todos esses elementos,
né? Então, ele trouxe graveto, ele trouxe vela, ele trouxe fósforo, ele trouxe folha, ele trouxe terra, ele trouxe areia, ele trouxe pedra, ele trouxe carvão, ele trouxe todos os alimentos. Tudo que ele conseguiu, ele trouxe. Aí ele colocou no centro de uma sala de aula e deixou com que as crianças explorassem. Ele não interviu. Ele falou, diante do conhecimento que a criança dispõe, ela vai utilizar esses recursos. Né? Então, se ela reconhecer os elementos os quais compõem o meio em que ela vive, ela vai criar em cima desse objeto. Né? Então, aí ele só parou e começou a assistir e a gravar. Ele colocou várias câmeras dentro dessa sala e foi gravando e vendo o desenvolvimento das crianças. Né? E daí ele falou assim, não, nós precisamos estimular o ato do brincar das crianças por meio desses 4 elementos. E quando nós vamos para a aldeia, que nós devemos ter alguns alunos aqui indígenas, nós vamos ver que as crianças usufruem desses recursos, né? Então, as crianças usufruem desses recursos. Então, por exemplo, eu vou pegar uma fala aqui de uma acadêmica do curso de pedagogia e que ela escreve justamente o que o Gandhi pontua, que é as crianças indígenas crescem conhecendo e tendo amor pela natureza de forma natural. Cada povo tem a sua maneira de explicar sobre a importância das crianças terem contato com a natureza. A partir do momento que as crianças guaranis começam a sentar, as mães dão a liberdade para que elas brinquem, explorem o espaço, como pegar pedrinhas, terras, folhas, terra de barro, água. Assim, as crianças indígenas crescem sabendo e descobrindo as suas brincadeiras e construindo seus próprios brinquedos no lugar adequado, dependendo da idade das crianças, e tendo contato com a natureza. Então, esse relato é de uma das acadêmicas que está no 3º ano do curso de Pedagogia Indígena. Nada mais é do que a fala do Gandhi. Né? Então, o Gandhi diz assim, explore o espaço, possibilite o ato de criar. Ele chama esse ato de criar de mundo sensível. Né? Ele faz uma adequação. Porque ele diz que quando a criança exerce uma ação em relação a um determinado objeto, esse objeto passa a se constituir o brinquedo para a criança. Né? E esse objeto, para ela, tem valor, porque ela criou. Ela criou para suprir uma necessidade específica dela. Né? Ela pegou o brinquedo X, Y, Z. Ela criou, dentro do seu espaço, dentro da natureza, o seu próprio objeto, seu próprio brinquedo, que naquele momento supriu a sua necessidade. Né? E que eu gosto muito de um texto que a professora Leandra utiliza, de Deleuze, que fala dos artefatos culturais, que nada mais é do que o ato do brincar dentro de um determinado contexto. E que eu vou atribuir um significado para esse objeto. Então, só um momentinho aqui que eu vou pegar um objeto aqui. Deixa eu só pegar aqui. Enquanto a professora Solange pega, né, esse objeto, eu deixei para vocês ali, e vou repetir, o link da associação, né, das brinquedotecas, né, brasileira de brinquedoteca, que é o brinquedoteca.org.br, que vai ter tanto os eventos como também vai ter a definição do que é brinquedoteca, de brinquedodista. Professora Solange? Então, vejam, ó, eu peguei um maracá. Veja, foi feita uma adequação dos elementos
na natureza, porque eu tenho aqui, eu conheço esse redondinho aqui do Maracá como um purunco, né? Então ele foi transformado num artefato cultural onde a criança, ó, pode usar como chocalho, lógico, né? Uma criança pequena. Mas na cultura indígena tem outro significado. Né? Então, quando as crianças vêm aqui em casa, tem uma criança aqui que vem que tem 2 anos, ela ama, porque para ela faz barulho, ela faz movimento, ela bate no outro, né? Então ela acaba utilizando de formas pedagógicas e muitas vezes não, né? Mas ela está descobrindo o objeto em si. Então eu vejo assim, são espaços lindíssimos que nós temos que criar e dar a oportunidade para a criança para que ela tenha acesso. Né? Então, o meu propósito com a turma do primeiro e do terceiro ano, com o primeiro ano eu já conversei, né, com os acadêmicos que estão no nosso curso, e com o terceiro eu ainda não tive a oportunidade de reuni-los e conversar com eles. Mas a nossa função é criar um espaço da brinquedoteca no alojamento, para que as crianças tenham acesso a esses recursos também. Então, porque para ela é importante para o seu próprio desenvolvimento, seja físico, intelectual, ele vai possibilitar as trocas, o desenvolvimento social. Então, é um momento muito rico, é uma experiência assim, maravilhosa. E como a própria Vanessa falou, né, cada lugar, cada espaço que a brinquedoteca ocupa tem a sua finalidade. Né? Na comunidade tem uma, na instituição tem uma finalidade específica, no hospital também tem outra função, trabalha muito com a questão da humanização do atendimento. Né? Tem hospitais, por exemplo, eu vou pegar o estado de São Paulo, que eles têm animais. Tem cavalo, tem gato, tem cachorro, tem pato, porque eles perceberam que trabalhar com a criança dentro do hospital, no espaço da brinquedoteca, e hoje, nesse processo de humanização e para garantir a saúde mental da criança, eles estão adequando agora até os próprios animais dentro desse espaço. Então, eles retiram a criança brinca, tem a relação com a natureza, devolve para o ambiente hospitalar. Lógico que no hospital tem as suas regras. Por exemplo, o Pequeno Príncipe, em Curitiba, tem a brinquedoteca. Cansei de levar os acadêmicos de pedagogia no Pequeno Príncipe para conhecer os espaços. Lá, eles já estão com um projeto tecnológico bem grande, onde a criança tem acesso a jogos, ela cria, ela interage com os diversos pacientes, com as próprias crianças. Né? Então, são outras realidades. Mas, hoje, os hospitais também estão adequando e recebendo. Né? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, o nosso hospital regional, quando ele for inaugurado na sua totalidade, vai ter um espaço destinado à brinquedoteca e vai ter vaga para brinquedista. Tá? Então, eu sei disso porque na época a professora Rosângela estava com o espaço aqui em Guarapuava, no Hospital São Vicente, onde ela tocava a brinquedoteca, e eu tocava a brinquedoteca no Hospital São Vicente de Paula, em Pitanga, né? Então, nós temos esse conhecimento da importância desse espaço dentro do hospital, como na escola, né? Como eu já falei, na escola você pode usar e atribuir inúmeras funções, né? Então, pode ser ela função pedagógica, pode ser para trazer cursos de diversas áreas, né? Então, nós não fazemos isso, mas nós poderíamos estabelecer abertura para trazer, por exemplo, enfermeiros, para trabalhar na questão da puericultura, trabalhar a questão de como que essa mãe vai receber essa criança, né? Porque nós sabemos que ninguém nasce mãe, torna-se mãe, né? Então trabalhar, enfim, gente, dá para fazer tanta coisa com esse espaço e atribuir inúmeras funções.
dentro da brinquedoteca, nós podemos ter a biblioteca, ou seja, um espaço literário, tanto na brinquedoteca escolar, quanto numa brinquedoteca indígena. Trazer a hora do conto, trazer o cacique, trazer os representantes para esse espaço, né? Para poder compartilhar experiências, compartilhar histórias, porque na pedagogia indígena se prevalece a questão da oralidade, né? E na brinquedoteca institucional, nós podemos trazer os vovôs, as vovós, para fazer essa aproximação da criança com o avô, trazer contação de história, possibilitar momentos de escuta, de acolhida, né? Então, enfim, múltiplas as funções da brinquedoteca. Agora eu vou abrir para as perguntas. Então, um pouquinho antes das perguntas, professora, eu vou lhe mostrar uma reportagem antiga sobre Pitanga, né, sobre a brinquedoteca do Hospital São Vicente de Pitanga. Ver uma entrevista sua. Toda criança tem o direito de brincar. Por isso, pensando em garantir o cumprimento desse direito para mais crianças, a professora Solange Colares, do Departamento de Pedagogia da Unicentro, trabalhou para colocar em funcionamento a brinquedoteca do Hospital São Vicente de Paulo, de Pitanga. O paciente, em alguns momentos, com os seus enfermeiros ou com os funcionários dos hospitais, né? No caso do hospital. A brinquedoteca hospitalar é resultado de uma parceria entre o Hospital São Vicente de Paulo, aqui de Pitanga, o projeto Trem do Bem da Rumo e a nossa universidade, com o objetivo de expandir as experiências lúdicas das crianças que vão usar este espaço. A brinquedoteca do hospital tem uma grande importância para os pacientes que estão aqui. Geralmente são crianças, né, que têm o hospital como um momento traumático. Então, o hospital foca em seu cuidado clínico, nas suas medicações, e não tem capacidade de cuidar também do seu desenvolvimento, das suas capacidades. E a brinquedoteca vem para quebrar esse trauma do hospital. As paredes da brinquedoteca foram decoradas com ilustrações do livro Um dos Mundos de Aisha, doadas pelo autor, o professor Luciano Ortiz. Já os materiais e jogos são doações do projeto Trem do Bem, da Rumo Logística. A gente, com funcionários, corremos atrás, compramos os brinquedos, né? A empresa também ajudou de formas doando mais coisas para acrescentar, para a gente poder trazer para as crianças e para montar essa brinquedoteca para eles aqui do Hospital São Vicente de Pitanga. As atividades na brinquedoteca do hospital serão desenvolvidas pelos acadêmicos de pedagogia da Unidade Avançada de Pitanga, que ficaram entusiasmados com a oportunidade. Quando surgiu a proposta, a gente foi estudar e viu que realmente o hospital é um ambiente que o pedagogo combina, que precisa do pedagogo. Esse trabalho de humanização, ele favorece a criança no seu bem-estar. A brinquedoteca hospitalar vai permitir que a universidade cumpra, simultaneamente, suas 3 funções, integrando o ensino, a pesquisa e a extensão. Como eu comentei com vocês, né? Tanto a brinquedoteca institucional da Unicentro quanto esse espaço, eles adviram de muito esforço dos professores, né, que ali estavam com os seus projetos, mas que foram frutos de doações, né? No meu caso ali, eu fiz um convênio com o Trem do Bem, com a empresa Rumo Logística de Curitiba, encaminhei o projeto e eles entraram com a doação de todo o material pedagógico. Porque quando nós chegamos no hospital, nós tínhamos 4 paredes. É o que nós tínhamos, né? Aí um doou um armário,
aos poucos as pessoas foram se mobilizando, e até os próprios pais, quando começaram a participar do próprio projeto, começaram a fazer doações, porque eles viram a importância, né? Então, eu acho que é tão gratificante esses trabalhos, porque você vai semeando, né? E a colheita vem. E eu achei muito interessante que até que um dos pais falou assim, o que vocês precisarem, pode contar conosco, que nós ajudamos, que nós organizamos. Então, é muito interessante. Desenvolver esse trabalho, eu particularmente, eu gosto muito, né? Nesse momento está desativado, devido ao contexto pandêmico e pelo fato de nós não podermos levar os nossos acadêmicos para usufruir desse espaço. Infelizmente, né? Espero que possamos retomar com essas questões, porque seja na brinquedoteca hospitalar, ou seja na brinquedoteca institucional, como eu falei para vocês, a higienização de qualquer jogo, brinquedo, enfim, ele tem que existir. Mas nós, enquanto educadores, professores, pedagogos, os brinquedistas que estão dando atenção para essas crianças, nós temos que lavar constantemente as nossas mãos, higienizá-las e passar álcool. Porque no hospital, o que previne o contágio é a utilização adequada da higiene, né? Então, nós trabalhamos 2 anos com os nossos estagiários lá, e ninguém contraiu nenhum tipo de doença, porque o cuidado está em nossas mãos, né? Então, nós temos que fazer uma higienização adequada e nós podemos usufruir desses espaços. Mas, devido ao nosso regimento interno da instituição, o qual proíbe que qualquer acadêmico vá a um espaço nesse contexto pandêmico, então nós tivemos que interromper as nossas atividades. Mas espero que logo, logo tudo isso se resolva, né? Para que as nossas crianças tenham essa oportunidade de estar conosco. E como muito bem disse a Vanessa, as atividades permanecem de forma remota, por meio de uma contação de história, de cursos. Nós tivemos que nos reinventar nesse processo, né? E é dessa forma que nós estamos fazendo, buscando alternativa para que tudo isso aconteça da melhor forma possível. Meu muito obrigado a todos vocês e deixo aberto agora o espaço para os questionamentos, perguntas. O Marcelo pediu a palavra. Só queria perguntar, professores, algum, tipo assim, para a gente fazer esse de projeto, alguma coisa assim, como que a gente poderia fazer para fazer esses projetos, coisas assim, para recrear para as escolas? Como que a gente poderia fazer? Qual o caminho? O primeiro caminho é você montar um projetinho explicando o que é a brinquedoteca, qual é a função da brinquedoteca, especificar a função que você quer dar para essa brinquedoteca, se você quer uma brinquedoteca itinerante, se você quer uma brinquedoteca institucional, se você quer uma brinquedoteca hospitalar. Aí você fez o seu projeto, você vai ter que ter um espaço, né? Geralmente na escola é fácil você ter um espaço, né? Conceder uma sala. Mas daí não basta a sala, né? Você vai ter que ter materiais para que isso aconteça. Então, aí você vai ter que pegar o seu projeto, bater de porta em porta, tentar fazer com que as pessoas se sensibilizem e acatem a sua sugestão, né? No meu caso, eu fiz o projeto, fui para Curitiba, conheci a empresa, conheci os coordenadores do projeto, apresentei o meu projeto, eles passaram para toda a diretoria da empresa, verificaram, né, se era viável ou não essa ação, e daí depois me deram a resposta. E tornaram-se nossos parceiros em inúmeras atividades. Então, é dessa forma, não tem outra forma, né, porque nós não temos como arcar com todo esse custo, porque os brinquedos são caros, né?
Nós podemos confeccionar os brinquedos a partir dos elementos da natureza? Podemos. Podemos usar a imaginação da criança? Podemos. Mas a criança, ela também quer brincar, ela também quer ter um brinquedo diferente. E, às vezes, o único momento que ela vai dispor de um brinquedo diferente é nesse espaço. Né? Então, por isso a importância das parcerias. Né? Então, você vai ter que ir nas empresas, vender, vamos dizer assim, vender a tua ideia esperando que alguém compre, para que você possa exercer essa função. É mais ou menos assim que funciona, né? Porque o nosso país ainda não reconhece, embora tenha o artigo 31, que é a cartilha do brincar da brinquedoteca, regulamentado por lei, ainda não se reconhece. Até os hospitais deveriam ter, todo o hospital, uma brinquedoteca. Isso está institucionalizado por lei. Mas o papel aceita tudo, né? Infelizmente, a prática muitas vezes não condiz com a realidade. Os cursos de licenciatura, eles são obrigados a ter esse espaço, né? Para que eles sejam reconhecidos. Mas, como eu comentei com vocês, tudo isso acaba acontecendo, porque professores acabam investindo dos seus próprios recursos, você faz muita doação, solicita da comunidade a participação, então é todo um envolvimento. E é dessa forma que acaba acontecendo, né? Então, não tem outro jeito, Marcelo. É você fazer o projeto, bater de porta em porta, ver quem que consegue auxiliar, colocar na rádio, é solicitar comunicação, doação. Lá em Pitanga, antes da pandemia, nós estávamos tentando promover um jantar no Rotary para doação de brinquedos, mas daí veio a pandemia e eu acabei não fazendo essa ação. Mas eu ia apresentar para os rotarianos as propostas para que fosse organizado um jantar, que fosse vendido para a comunidade, e toda a verba que viesse fosse arrecadada para a brinquedoteca. Então, a gente tem que usar, não basta ser professor, ser pedagogo, nós temos que ainda usar de recursos e criatividades para vender as nossas ideias. Somente assim a gente vai fazer a diferença. Então, nós podemos fazer uma brinquedoteca só utilizando recursos recicláveis, construção de jogos, mas eu acredito que nós devemos dar inúmeras possibilidades para as crianças. Então, elas também têm o direito de ter um brinquedo diferente. Essa é a minha opinião, né? Vanessa? Outra coisa também que eu ia falar aqui, tem mais uma aluna inscrita, mas antes eu queria só abrir um parêntese aqui. Também dá para a gente pensar num projeto via universidade de implementar uma, como é o caso da Brinquedoteca Indígena, né? Que a professora Solange tem um projeto, e a ideia é criar uma lá no alojamento dos alunos, né? Então, também tem essa possibilidade, Marcelo, se a gente tem que conversar. Funcionaria mais ou menos como o projeto que a gente está usando, que a gente está fazendo, né, hoje. Essa oficina faz parte de um projeto, e aí a gente vai viabilizando esse projeto, né, tentando criar uma num local de uma forma que atenda vocês. Agora a Maria Lucineide quer falar? Pode falar, Maria. Boa noite, professora Solange, boa noite a todos. Parabéns pela oficina, muito boa. Eu gostaria de perguntar, é comum os hospitais hoje contratar os pedagogos como profissionais dentro do quadro de funcionários para trabalhar nos hospitais como pedagogo? Sim. Nós temos ali em Curitiba o Pequeno Príncipe, que eu vou dar como exemplo. Eles abrem o edital. Então, por exemplo, se eu sou professora do município ou do estado, eu posso solicitar a remoção, desde que eu seja concursada, para esse espaço específico.
Então, eles abrem editais para que isso aconteça. Até eles estão agora, atualmente, o Pequeno Príncipe, eles têm uma especialização para formar o profissional brinquedista. Porque o que acabou acontecendo? Quando as universidades criaram esse espaço da brinquedoteca para regularizar o curso, né, para que o curso fosse... agora me fugiu a palavra. Reconhecido. Né? Então, vem uma banca de professores para avaliar o curso. Então, para esse espaço tornar-se convalidado, ele precisa da brinquedoteca. Aí, o que acontece? Como nós começamos a visitar muito a brinquedoteca do hospital em Curitiba, Emiliano Perneta, aí o que acabou acontecendo? Eles perceberam a necessidade da formação de um brinquedista. E eles começaram a ofertar, pelo Instituto Positivo, o curso de brinquedista, como pós-graduação. Então, Curitiba, São Paulo tem muitas vagas para brinquedista mesmo. Né? Então, como eles ofertam os cursos na Associação Brasileira da Brinquedoteca, tem muita vaga para brinquedista. Então, você vai receber o salário que um professor recebe para trabalhar com a função de brinquedista. No Rio, tem grandes eventos, tem vários espaços hoje em dia que tem o brinquedista, né? Então, e o salário, ele equivale a 3, 4, 5 mil, dependendo da região, dependendo do município e do estado. Né? Então, isso daí já é uma profissão regulamentada. E eles estão pensando em criar, além da pós-graduação, eles estão adentrando para um mestrado nessa área. Né? Então, para vocês terem uma ideia da amplitude desse espaço. Eu ainda acredito que chegará um momento que ainda no nosso país nós vamos ver os asilos transformados em brinquedoteca. Eu gostaria muito que isso acontecesse na prática. Porque os nossos idosos, eles ainda trabalham seu estatuto do idoso, é discutido no curso de direito, todos os direitos que o idoso tem, mas não se possibilita um meio. Né? Então, quando eles pensarem nessa possibilidade de transformar o asilo no momento em que ocorre a aprendizagem, ocorre o lúdico, ocorre o prazer, e isso fortalece a saúde mental, eu acho que nós teremos um grande avanço nessa área. Né? Então, eu vejo assim que nós temos inúmeras possibilidades, mas já tem vários hospitais que contratam esses profissionais. Só ficar atento aos editais, porque geralmente no começo do ano eles abrem. De repente... Inclusive, né, prof, pelo que eu aprendi, eu posso estar errada, equivocada, mas é quase que obrigatório, né, você ter um pedagogo nesse espaço. Então, assim, a gente tem que também ocupar esses outros espaços que nos pertencem, né, como pedagogos, como profissionais da educação, porque esse espaço também é um espaço de formação. Então, é importante, sim, que nós estejamos lá, né? Exatamente. Exatamente, Vanessa. Então, eu vejo assim que nós temos que ocupar esse espaço, né? Porque se nós não ocuparmos esse espaço, vai ocupar o terapeuta, vai ocupar... eles falam muito do profissional arte-educação, educadores, pedagogos sociais, enfim, tem tantos nomes. Só que esse espaço é nosso. Né? Muitas vezes a gente não reconhece, mas é um espaço de formação. Né? Não só do sujeito, mas da pessoa que ali está inserida nesse espaço. Mais alguma colocação? Eu só queria falar mais uma coisa, prof. Para que todos deveriam conhecer, ir lá conhecer a nossa brinquedoteca da Unicentro. Quem tem filho, quem tem sobrinho, a gente sabe que agora não está funcionando, mas a partir do momento que voltar a funcionar, vale muito a pena levar as crianças lá. Eu tenho 2 filhos, né, e levava eles no primeiro ano da faculdade, de vez em quando levava eles lá.
Nossa, eles adoravam aquele lugar. Se a gente que é grande gosta, imagine eles. Exatamente. Para quem puder, né, leve, arrume criança para levar, porque vale a pena. Tem alguém falando, mas está bem baixinho. É a Merlin. Ah, tá bem baixinho. Pessoal, então eu vejo assim que nós temos que usufruir desse espaço. Só rapidinho, te cortando, o Cláudio pediu a palavra. Sim. Pode falar, Cláudio. Eu só estou com medo porque a bateria aqui está acabando, pessoal. E eu já coloquei na tomada, vamos ver. Cláudio? Boa noite, vocês, professor. Eu gostei muito também da oficina hoje, consegui participar e gostei muito. E esse projeto da Solange, gostei muito também, que um dia esse projeto se realize para nós, porque a gente precisa muito, né? E com certeza as crianças vão adorar. Mas para isso, que nem a professora falou, né? Tem que ter um profissional para levar para frente, né? Que nem ela falou, fazer o curso de brinquedistas e enfim, né? Porque esse projeto da professora vai ser muito bem-vindo e que Deus ajude nós a um dia realizar esse sonho que todos os indígenas e as crianças têm, né? Então, só quero parabenizar para você, os organizadores e a professora. Parabéns para vocês todos aí. Muito obrigada. E nós vamos ter um grande desafio aí, Cláudio. Vamos ter que fazer vários brinquedos, peteca, maracá, filtro, dos sonhos. Nós vamos ter que trazer essa identidade, construir com as crianças um espaço onde elas se reconheçam. Né? Trazer os contos, trazer o cacique para contar suas histórias, montar armadilha. Nós vamos ter assim vários momentos. Esse ano vai ser assim um momento assim muito gratificante. O professor João pediu a palavra. Sim. Olá, boa noite, Solange, Marilim, Rodrigo e Vanessa. Parabéns pela oficina. É um debate fundamental, né? Essa questão da criança, do brincar, enquanto atividade principal dela, né? No período do seu desenvolvimento. E importantíssimo para os pedagogos e pedagogas discutirem, né? Nós, no MST, temos uma experiência que são os parques, né? Então, em alguns espaços, a gente tem debatido construir os parques infantis, né? Que é o espaço do brincar, né? Enfim, de várias atividades também. Eu acho que esse debate da brinquedoteca vem só a somar nessas atividades, que é dedicar um espaço para as crianças, né? Nós temos também a experiência das cirandas infantis em vários lugares no MST. E a ciranda infantil também tem que se constituir nesse espaço do brincar, né? Com a brinquedoteca, com várias atividades, diversos brinquedos. Então, bem bacana, e seria bem legal uma hora a gente trocar figurinhas aí, né? Também com relação a esses espaços, como é que a gente potencializa eles nessa perspectiva que vocês discutem, né? Da brinquedoteca, do brincar, e como deixar essa experiência da criança, seja no parque infantil, né, alternativo que a gente tem construído nos espaços, seja nas cirandas infantis, um espaço ainda mais rico, né, de experiências e de desenvolvimento para as crianças. Parabéns aí para vocês pela oficina e pelo bom debate hoje. Obrigada. Eu acredito, professor João, que nós podemos unir as forças, né? E construir um belíssimo projeto. Eu acho que nós podemos atrelar a brinquedoteca com os parques
retomar algumas questões relacionadas aos jogos esses que eu gosto muito dos elementos que o Gandhi propõe, né? Até ele trabalha muito com o vídeo, a criança e o mundo. Né? A criança tendo a experiência a partir dos elementos que compõem o mundo. E às vezes a gente fala assim, mas como que eu vou trabalhar com o ar? Né? Nossa, faz um catavento, solta uma pipa, constrói uma pipa, pega o graveto. Nossa, tem tanta coisa que dá para fazer. E muitas Bolinha vezes... de sabão. Exatamente, bolinha de sabão, muito bem, Maria. Exatamente. Então, vamos pegar na aldeia, tem rio, né? Faz as barquinhas de papel. Nossa, dá para fazer muita coisa. Eu acho assim que nós temos elementos que nos auxiliam, né? Então, basta nós sabermos utilizá-los, né? Seja os gravetos, as folhas, as pedrinhas, enfim, recursos nós temos. Eu acho que seria assim, de repente acredito que se nós pensarmos no projeto em conjunto, tanto os acadêmicos do campo quanto os acadêmicos indígenas, nós podemos ter belos resultados. Fica aí um grande desafio para a nossa noite. Nós pensarmos como que nós vamos fazer isso em conjunto. Né? Um conhecendo a realidade do outro e tecendo ideias e ações juntas, né, coletivas, para que esses espaços possam favorecer as nossas crianças. Aqui pelo chat, prof, já temos até, temos uns tapetes de crochê, temos bonecas de pano. Então, você acha que a oficina contribuiu, né, para que a gente imaginasse, né, e quem sabe mais para frente, agora, a gente, depois dessa oficina, crie um projeto e pense, né, numa brinquedoteca para outros espaços, seria impressionante. Por último, aqui o Rodrigo vai passar um vídeo sobre a brinquedoteca aqui do campus Santa Cruz, né, aqui de Guarapuava, que antes de ele passar, eu já vou fazer um parêntese aqui, que é essa brinquedoteca que mostra no vídeo, esse vídeo é um pouco antigo, foi a brinquedoteca antes de um problema que teve, né, da chuva, que destruiu toda a brinquedoteca, enfim. Mas os brinquedos, a gente conseguiu recuperar parte dos brinquedos, né, e outras coisas foram adquiridas ao longo do tempo. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de como funciona. E o legal também falar é que essa brinquedoteca daqui do campus Santa Cruz, ela funciona também com a sala de leitura, que é um espaço onde tem livros para várias crianças de várias idades. Então, assim, é legal pensar nisso também, né? A brinquedoteca associada à leitura. Aprender brincando. Essa é a regra por aqui. A nova brinquedoteca da Unicentro une crianças e acadêmicos em atividades educativas sem deixar de serem divertidas. O espaço foi batizado de Lá Brinquei, o Laboratório de Brinquedos de Educação Infantil, e foi projetado para atender crianças de 1 a 10 anos de idade, filho dos servidores da instituição e da comunidade em geral. Você percebe o que desenvolve e o que não desenvolve na criança, quais são os brinquedos que chamam mais atenção, o que se torna mais lúdico, o que se torna mais pedagógico. Então, creio que é importante no desenvolvimento tanto psicológico como motor da criança. Entretidas nas brincadeiras, as crianças, assim como o Gabriel, aproveitam o tempo livre para se divertir com atividades instrutivas. Enquanto isso, os pais trabalham e estudam tranquilos. Eu acho uma boa iniciativa, visto que às vezes a gente precisa, né, deixar o filho no contraturno escolar em um local e antes não tinha. E a brinquedoteca vem a suprir essa necessidade. Mas aqui nem tudo é brincadeira. O espaço também funciona como laboratório lúdico-pedagógico de pesquisas para alunos, professores e grupos de estudo. Assim, os acadêmicos, como os do curso de pedagogia, podem ter uma experiência mais próxima com os pequeninos e aprender na prática como é esse contato, que será essencial na profissão de pedagogo. O Lá Brinquei, ele é um espaço versátil e que visa atender tanto os acadêmicos do curso de pedagogia, nas disciplinas de metodologia da educação infantil, estágio supervisionado em educação infantil, didática, fundamentos da educação infantil. Então, no período da manhã, no período da noite e no período da tarde e também da manhã, atender as crianças
filhos dos servidores, crianças, netos, sobrinhos dos servidores da Unicentro, e também atender a comunidade na medida do possível. O Lá Brinquei está organizado em cantos temáticos, sendo eles o da literatura, o da construção, o da casinha de boneca e o das artes. Dessa forma, a Brinquedoteca oferece diversas atividades educativas e os alunos do curso de Pedagogia também podem analisar, testar e confeccionar brinquedos e brincadeiras, como a construção de jogos, por exemplo. Foram quase R$30 mil investidos no espaço, que foi equipado e decorado de acordo com as necessidades da Brinquedoteca. O Lá Brinquei foi construído com o dinheiro arrecadado em um bazar beneficente realizado no mês de setembro do ano passado. Fizemos novos encaminhamentos de pedidos específicos daí à Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa, onde tivemos o êxito de ganharmos algumas mercadorias, onde realizamos um bazar. O Lá Brinquei é o primeiro passo para a realização de um sonho maior da universidade, que é a construção de um centro de educação infantil. Então, não é possível ainda termos esse centro de educação infantil, mas a semente aqui está lançada. O horário de funcionamento da Brinquedoteca é de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 11h30 e das 13 horas e 30 minutos até às 17 horas. O espaço está localizado no térreo do Bloco E, no campus Santa Cruz, em Guarapuava. A equipe do Lá Brinquei recomenda que crianças menores de 5 anos visitem o local acompanhadas por algum responsável. Ainda tem o jacaré, Vanessa. Enfim, eu acho que era isso, né? Eu fico aqui, jogo aqui na etapa presencial de vocês em outubro, um dia para visitar a Brinquedoteca, aqui do campus Santa Cruz, para conhecer a sala de leitura. E é isso, professora Solange. Eu quero agradecer a participação de todos, fica aí o convite. Eu acho que nós podemos pensar nesse desafio e, ao mesmo tempo, com o retorno das nossas aulas presenciais, possibilitar essa visitação na Brinquedoteca, né, que é um espaço extremamente importante, não só para a nossa formação, mas para o desenvolvimento da criança. E eu quero agradecer a todos e desejar uma boa noite e que vocês pensem, né, o que nós podemos fazer, tanto em relação ao alojamento, tanto em relação ao assentamento, né, o que nós podemos propor. A terceira idade volta a ser criança, exatamente. Né? O meu sonho ainda, espero ter fôlego e pernas para isso, mas eu ainda gostaria muito de ver um asilo se transformando numa grande brinquedoteca, porque eu acho assim que é tão rico a experiência de uma criança com um adulto que é indescritível. Não tenho palavras para dizer. Somente quem já vivenciou e teve essas oportunidades sabe o quão é gratificante. Quem sabe nós não lançamos essa ideia e não construímos um parque e atrelamos um espaço para que eles possam brincar, trazemos um pouco da música, do canto. Quem sabe? Um desafio aí, ó. Dá para nós pensarmos nessa possibilidade, né, João? João, Rodrigo, Vanessa. De repente, nessa formação que nós estamos pensando de 18 a 23 de outubro aqui em Guarapuava, quem sabe? Nós não podemos inventar e dar vamos dizer assim, início, a partida, né, dessa construção. Ficamos aí nessa reflexão. Fica um desafio, né? Exato. O desafio, hein? Bem grande. Incrível essa oficina, inúmeras ideias. Exatamente. Né? Então, a partir daí, nós podemos pensar, rascunhar e ver o que nós podemos fazer. Muito obrigada a todos pela participação, pela acolhida. E, a partir de agora, vamos pensar qual dos desafios nós vamos atingir, estabelecer uma meta para que isso aconteça. Meu muito obrigada e uma boa noite a todos. Prof, nós vamos só tirar um print
Desculpa, eu ia dizer isso também, né? E já, então, pedir para o pessoal ir abrindo as câmeras e avisar, então, da próxima oficina, dia 24, com a professora Maria de Lourdes, nós vamos falar sobre crônicas e contos, que é uma das demandas, né? Estão todos convidados para a próxima oficina. Nós vamos divulgando os folders, né, Vanessa? Sim. E, então, vamos tirar foto, né? Um pouquinho antes também, tem ali, alguém perguntou das pesquisas da Solange. Esse artigo está nesse livro que tem na biblioteca. Então fica, né, a dica. Você tira o print, Rodrigo? Então, deixa eu tirar, por garantia, deixa eu tirar 2 aqui. Deixa eu ver se está todo mundo aparecendo aqui, só um pouquinho, pessoal. Ele já está todos abertos. Foi? Mais um. Deixa eu colocar em tela inteira. Sorriam. Agora foi, pessoal. Então, uma ótima noite. Nos encontramos na próxima oficina. Um grande abraço. Boa noite, obrigada. Muito boa. Boa noite. Obrigada.